Olá galera, tudo bem? Então, sou o professor de artes, Alex, e hoje a gente vai estar conversando aí sobre o capítulo 3, certo? A diversidade indígena brasileira, nossos índios brasileiros, certo? Os nossos índios que estavam aí antes da chegada dos portugueses. Então, são eles realmente os grandes que descobriu, né, no caso, o Brasil, não o grande Pedro Álvares Cabral, certo? Mas sim os índios que já estavam aí bem antes deles. Então, a arte indígena, galera. Então, eu vou estar falando aí para vocês e estar explicando, logo, lógico, conforme isso daí são fragmentos da apostila de vocês, e eu vou estar explicando em cima de alguns trechos que eu peguei, certo? Então, para entendermos um pouco sobre a diversidade de criações artísticas indígenas, precisamos primeiro perceber a quantidade da etnia indígena existente no Brasil, certo? Então, são muitas, tá, galera? Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, de 2010, são mais de 800 mil indígenas vivendo no Brasil. Ele se divide em 300 etnias: o Carajá, o Barroso, o Kadiwe, o Yanomami e tantas outras. Você consegue imaginar a diversidade e criações de mais de 300 povos diferentes? Realmente é uma riqueza incrível. Por isso chamaremos algumas manifestações variadas da arte indígena no plural, certo? Então tem um exemplo aí mostrando para vocês. É uma pintura corporal no rosto de uma menina, certo? Na etnia de Caiapó, certo? Na aldeia de Moicaracó, em São Félix do Xingu, Pará, 2015. O Pará, galera, por coincidência, eu sou paraense. E o que acontece? O Xingu aí, no caso, tem um Xingu que é um rio muito famoso lá no Pará. Eu já cheguei a nadar nesse rio. Eu acho que eu acabo tendo essa questão de descendência indígena também aí pelos meus bisavós, certo? Então conheço bastante um pouquinho, bastante e algum trecho aí dos índios, principalmente nessa questão aí mais gráfica de pintura e tudo mais, né? A tinta que eles usam também, né? Através do urucum, carvão e tudo mais, que eles pintam o rosto. E essa tinta, galera, uma curiosidade bacana, que eu já cheguei bastante em tribo, né? Em aldeia indígena aí no caso. Já cheguei a visitar lá e até mesmo comer da comida deles, enfim, toda essa questão. Dependendo da aldeia, no caso, tem umas mais voltada pro homem branco, né? Que tem até com celular, no caso, televisão e tudo mais. E tem umas que acabam realmente focando nessa ideia de deixar, né, a raiz indígena mesmo, que é o mais importante, né, galera? Eu pelo menos eu sou contra essa questão eu não vou dizer evolução entre aspas, porque eu acho que é importante o índio ele continuar nesse contexto histórico para não perder essa questão da raiz, mas com todas essas questões aí que vem envolvendo política, todas essas questões aí que envolvem pessoas que usam da má fé para prejudicar os nossos índios, eles acabam tentando sair da tribo exatamente para estudar, se tornar um advogado, enfim, de conhecer outras questões, até mesmo para se proteger, né? Então, geralmente o líder, ele até os 7 anos, se eu não me engano, 7, 6 anos, geralmente 7, 8 anos, essa base aí, né? Eles têm que estudar a língua deles, que é importante, exatamente para não perder esse contexto histórico deles. E depois, quando eles crescem, aí sim, dependendo aí se eles quiserem sair da tribo ou se eles acabam se apaixonando, gostando de uma outra pessoa e quer casar, ele infelizmente ele tem que sair da tribo, porque o índio ele não aceita essa mistura com homem branco. Lógico que ele pode ir lá estar visitando a aldeia, tudo, mas o homem branco, no caso, não pode morar lá na aldeia. Eu acho que isso é uma questão muito deles mesmo, certo? E eles não estão errados, certo, galera? Eles têm que manter realmente a tradição dos índios. São curiosidades, lógico, que a gente acaba falando sobre eles. Eu acho que eles têm uma riqueza muito grande, né? Essa questão de tomar banho, né? Que a gente toma banho todo dia, né? Então, é uma questão muito do brasileiro, né? Não que
Alguns países não exigem isso daí, mas a gente tem muito isso daí do índio, né? O índio ele toma banho todo dia, toda hora, geralmente tem essa questão de manter a limpeza, diferente aí de alguns países, né, antigamente, certo? Então, curiosidade sobre os índios é mais ou menos isso daí. Eu acho que essas pinturas que eles fazem, você fala, nossa, professor, que legal, eles fazem uma pintura no rosto. Galera, essa tinta, só pra você ter uma ideia, a gente já cheguei a fazer um teste também. Essa tinta, eu acho que ela demora 15 dias para sair do seu corpo. Então, uma dica, tá? Antes de você ir numa tribo ou numa aldeia indígena e inventar de pintar o rosto, fica aí pensando aí que vai durar uns 15 dias aí no seu rosto, tá? E não sai, galera. Não sai. A mistura deles é muito forte aí. Então, eles vêm trabalhando em cima disso, certo? Então, vou mostrar os próximos slides aí, uma característica bem comum. Então, na arte indígena possui algumas características em comum. Para os povos indígenas não existe separação entre a arte e o cotidiano. Em geral, ao produzir um objeto, ou pintar um corpo, há uma função de utilidades para cada ação. Por exemplo, um pote de barro. Ele é feito para colocar água e uma pintura corporal pode representar a preparação para uma festa, certo? Então, o que se considera belo para os povos indígenas é ligado aos seus valores, sua organização social e a maneira como se relaciona ao ambiente. Além disso, pessoal, a sociedade indígena, como qualquer outra, estão em constante transformação. Isso se reflete em tudo que produz como manifestação da sua cultura, certo? Então, arte e artefatos, né? O objetivo produzido pelos indígenas são elementos marcantes em sua visualidade, além da beleza, pode ter valores simbólicos e espirituais, como marcar estágio da vida ou indicar a função de uma pessoa na comunidade. Então eles acreditam nisso, certo? Então, arte plumária. Para a confecção de colares, braçadeiras, cocares, penas e plumas são amarradas de um modo preciso em tramas chamadas de cordéis. Depois de prontos, esses objetos são utilizados como adornos para enfeitar para a luta. Então, o que é adorno, galera? Adorno é exatamente isso daí que eu acabei de falar, tá bom? Então, é uma questão muito de enfeitar. Então, o adorno, os índios eles fazem toda essa amarração, todos esses enfeites, eles usam para enfeitar nas festas, tudo bem? A maioria é como se fosse um acessório, tá, galera? Então, a maioria dos povos indígenas utiliza essa linguagem visual e cada um atribui significado específico a ela, certo? Então, dependendo aí da aldeia, cada um tem a sua linguagem visual, não é todos que seguem a mesma rotina, o mesmo jeito, enfim. Cada artista se manifesta de uma forma diferente, certo? Então, geralmente, até mesmo as pinturas, geralmente são até as mulheres que fazem, tá? Lógico que os homens fazem também, mas as mulheres, acho que elas têm a mão mais sensível, mais a coordenação motora aí, no caso, para poder fazer essas pinturas. Então, aí tem um indígena, certo? Mostrando aí alguns traços deles. Essa imagem aí de 2015. Então, continuando aqui, arte gráfica, galera. Arte gráfica. Você já pode ver o grafismo enfeitando uma moradia indígena aí, ó. Olha que legal, galera. Então, eles trabalham muito com essas formas geométricas, tá? Digamos aí, um pouco aí do Mondrian aí para vocês, né? Também é um artista que trabalha com bastante forma geométrica. A utilização do grafismo é outra tradição importante para muitas etnias indígenas. De acordo com cada cultura, o grafismo pode ser pintado em diferentes partes do corpo, certo? Como enfeite para ocasiões especiais. Esse grafismo também pode ser feito em objetos, moradias, adereços e etc. Então, eles pintam, além do corpo, eles pintam a casa deles, adereço, enfim. Toda essa questão até mesmo dos vasos indígenas que eles pintam, objetos. Então, eles tentam colocar a arte gráfica deles em toda essa parte que eles usam, né, no cotidiano. É culturalmente deles, né, galera? Então, uma coisa interessante mesmo é você ver a coordenação motora que eles têm e eles vão repetindo essa forma geométrica, esse grafismo, né? E acaba sendo muito importante porque eles acabam sendo reconhecidos aí pela aldeia exatamente por estar fazendo até mesmo essa questão das cores, né?
O cidadão vai lá e usa, sei lá, o laranja e o preto é determinada aldeia. E assim sucessivamente. Cada tribo geralmente tem suas cores prediletas. Ou uma coisa mais colorida. Mas quando você trabalha com arte gráfica, também tem que entender nessa questão de cores quentes, cores frias, cores neutras. Mas o que eu observo, geralmente uma coisa muito minha mesmo, tá? Uma opinião minha, que eles usam preto bastante, tá? O preto, geralmente, não vou falar que é o contorno, mas mais nesse termo pictórico, eles usam bastante eu acho que para dar essa sensação aí, né, de aparecer mais, né, no sentido da pintura. Então, o grafismo, pessoal, ele também pode se aplicar em utensílios, cestaria e cerâmica. A cerâmica modela o barro e deve conhecer bem os materiais, matérias-primas e suas características. Os indígenas produzem diversos objetos de cerâmica, como panela, vasos para cerimoniais, funerários no caso, tá, pessoal? Bancos e estatuetas. O povo, o Ara, né, no caso, nossa, difícil a palavrinha, da região amazônica, e é muito conhecido para seu trabalho de cerâmica. Seus utensílios são feitos em grande parte da culinária para os ritos de passagem. Então, essa cerâmica aí da etnia o Ara, pessoal, é no Alto do Xingu, também é Mato Grosso, tá? Percebe-se, galera, que geralmente, dependendo muito dos vasos aí, os índios eles acabam produzindo o vaso nessa questão mais terroso e depois eles vêm com preto contornando, tá? Diferente aí digamos aí de uma civilização aí dos etruscos, que eles pintavam, que já faziam vaso, no caso preto, depois eles iam cavando. Então, depende muito aí dessa questão, tudo bem? Então, aí a composição do grafismo, galera. O grafismo indígena são realizados por meio de linhas e formas de composições harmônicas. Note também nessa composição as seguintes características. Repetição. Quando se usa um elemento repetindo às vezes. Você pode ver que ele vai repetindo, né, galera? É uma coisa muito gráfica que ele vai repetindo até chegar um lado, chegar no outro lado. Então, paralelismo, pessoal, quando os elementos são dispostos lado a lado. Então, tem essa questão também. Simetria, quando se uma certa área é dividida em duas partes e sua metade são exatamente iguais. Por exemplo, geralmente o nosso rosto é simétrico, né? Ou é bem próximo da simetria aí. Um olho do outro olho, então se você dividir o rosto no meio, você vai ver que ele é bem simétrico mesmo, tá bom? Então, grafismo indígena, eu não sei se da etnia, tá aí mostrando aí para vocês o exemplo, certo? É bem difícil fazer isso, geralmente quando eu cheguei aí em aldeia indígena, geralmente isso daí são os valores bem elevados, porque tem toda aquela questão manual, certo? Então é bem caro mesmo, tá? Não vai pensando que para você comprar algum utensílio, alguma coisa indígena, um preço vai ser bem barato mesmo. Pelo contrário, é um preço bem elevado, mas enfim, eles precisam desse dinheiro para exatamente manter a aldeia. Então, se você chegar aí, valorize bastante, tá? Acho que vale a pena comprar porque é uma questão muito manual mesmo. Valorize o artista indígena. Certo, galera? Então, tô ficando por aqui. Um grande abraço, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse fragmento, né, da apostila de vocês, que eu peguei alguns trechos importantes para a gente entender um pouquinho sobre essa cultura indígena, certo? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até breve, pessoal.